Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas, principalmente sobre fundos imobiliários e ações, essa ideia de dividendos, qual vale mais a pena. Resolvi fazer nesse vídeo aqui um comparativo entre um fundo imobiliário muito famoso, que é o XPML11, e uma ação também muito boa pagadora de dividendos, que é a Vale 3, tá? Você vai ver alguns números aqui na tela e eu já vou começar logo respondendo uma das perguntas que eu recebi aqui nesses dias, que é do pessoal que está participando da Trilha do Lucro. É um grupo restrito que eu estou mandando alguns conteúdos e nos próximos dias eu vou mandar uma série de 3 vídeos que não vem para o YouTube. Então a gente tem um formulário, a gente tem uma pesquisa lá e o pessoal está participando bastante, como o Marcelo, que você está vendo aí na tela, respondeu várias das perguntas aqui, dos questionamentos que eu faço justamente para ajudar vocês a investirem melhor, né? E uma das perguntas que ele colocou aqui é justamente essa, ó. Para ter uma renda passiva, qual é a porcentagem de FIIs na carteira? Ela precisa ser maior do que a de ações? Não necessariamente, tá? Mas eu diria que um percentual interessante para uma carteira de fundos imobiliários, assim, para o seu portfólio como um todo, a sua fatia de FIIs, você ficar entre 15% a 30% do seu patrimônio como um todo, pode ser bem interessante. Por quê? Porque tem várias outras classes de ativos interessantes também para você alocar o seu dinheiro. E é isso que eu vou mostrar na sequência. Até aproveito para pegar a pergunta do Anderson aqui, que ele disse o seguinte, ó: como eu invisto apenas em fundos imobiliários por enquanto, eu perguntaria se vale a pena continuar assim ou já diversificar em outros ativos. E aí que eu vou te mostrar na tela porque eu considero que é interessante você ter outros ativos também. Olha só, eu vou entrar aqui no site do Investidor 10, eu vou procurar por índices, porque aí você vai entender bem, tá? Existem alguns índices que eles medem os principais ativos de cada classe. Então, por exemplo, se eu pegar as ações do Ibovespa, né, são as principais empresas do Brasil, as principais ações. Mas o que eu acho bem interessante é olhar esse outro índice aqui, que é o IDIV. São as principais ações de dividendos, que têm uma performance muito boa historicamente. E até como uma curiosidade, vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela, quais são essas 10 principais ações que compõem esse índice aqui, tá bom? São ações, então, historicamente boas, pagadoras de dividendos. E eu vou clicar nesse item para a gente ver uma performance, né? Uma performance histórica, por exemplo, em 10 anos, R$ 1.000 teria se transformado em R$ 2.388. Então, uma rentabilidade bem interessante em 10 anos, certo? E aí eu vou comparar com outras classes de ativos. Veja, em 5 anos, teria rendido mais do que o CDI, tá? 53 contra 48 do CDI. CDI é aquele investimento básico de renda fixa, né? Que eu também acho que uma parte do seu dinheiro tem que estar numa carteira de renda fixa bem protegida, até para pensar na reserva de emergência, ok? Quero até fazer mais comparativos. Eu vou tirar o CDI e colocar o IFIX, tá? Porque aí a gente consegue ver o desempenho das ações na média e dos fundos imobiliários. Veja que nos últimos 5 anos, as ações bateram os fundos imobiliários. E eu vou pedir para o pessoal da edição aqui também colocar na tela quais são as principais, na verdade, os principais fundos imobiliários que compõem o IFIX. Então, os principais fundos aqui do Brasil. Por que eu coloco isso na tela também? Para você ir se acostumando com esses nomes desses fundos imobiliários e para dizer também que tem alguns fundos que desempenharam bem melhor do que o índice, né? O IFIX é composto mais ou menos por 100 fundos imobiliários, mas eu sou defensor que você monte a sua carteira de FIIs, entre 10 e 15 FIIs, que consiga bater o IFIX, né? Eu acho que isso é totalmente possível e daqui a pouco eu te mostro o exemplo do XPML que ele, inclusive, superou, né? Nesses últimos tempos, mas é óbvio que você tem que saber aquilo que você está fazendo. Mas aqui o que eu quero mostrar? Essa diversificação, tá? Por quê? Porque se a gente coloca, além das ações de dividendos do Brasil, além dos fundos imobiliários, olha as ações norte-americanas, tá? 180% nesse período de 5 anos. O que é isso? São as 500 maiores ações da Bolsa Americana, né? Esse ETF aqui no caso que se chama IVVP11, e isso já em reais, né? Então, esse investimento em dólar na Bolsa Americana em reais, muito vitorioso. Então, por isso que eu não acho que dá para ficar só com fundos imobiliários na carteira. Tem outras classes bem interessantes também. E aí, se você quiser ver esse exemplo,
Olha só, se eu pegar o XPML, em 12 meses ele teve uma rentabilidade muito alta, já contando os dividendos e a valorização da cota, 18,93%. Se a gente puxar um histórico, ele existe lá desde 2017, R$ 1.000, nesse momento teria se transformado em 1.761. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, R$ 10.000, a gente consegue ver também, teriam se transformado então em 17.613, uma rentabilidade bem interessante nesse período. Agora vamos ver comparado com esses outros índices que eu mostrei agora há pouco, né? Como que estaria, por exemplo, em 2 anos, o XPML contra a inflação? Bem superior à inflação, né? Ótimo, mostrando-se um investimento vencedor contra o CDI. Também, esse fundo imobiliário teria rendido mais. E quanto à média dos fundos imobiliários, o IFIX, o XPML também venceu. Em 5 anos, também teria vencido, tá? Então, fazer boas escolhas são uma boa ideia, ok? Agora, qual que teria valorizado mais nesses últimos tempos? O XPML ou a Vale, que também é uma ação boa pagadora de dividendos? Vamos colocar a Vale 3 aqui na tela para a gente ver quem teria vencido essa batalha ao longo de um ano, por exemplo. O XPML ganhou, né? Porque ele estava 18% e aqui a Vale 3 está com queda. Em períodos maiores, por exemplo, 5 anos, R$ 1.000 investidos em Vale 3 hoje seriam 1.903, ou seja, um pouco mais do que o XPML. E o legal é que a Vale tem um histórico maior, né? Se a gente for comparar com os índices, mais uma vez, a Vale 3 superou o IDIV, superou o IFIX, tá? Em períodos de 10 anos também. Por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque quando a gente fala de ações, elas têm muito potencial de longo prazo, mas elas são mais voláteis, ok? Se a gente pegar gráficos históricos, mesmo a média dos fundos imobiliários, são mais previsíveis ali, tem menos solavancos, tem um pouco menos de risco. Por isso que eu acho que na carteira a gente tem que ter ambos. Agora, entre ter ações mais arriscadas e ações que pagam dividendos, eu prefiro ações de dividendos e mais uma boa carteira de fundos imobiliários, ok? E, obviamente, renda fixa, também investimentos dolarizados, é assim que a gente compõe uma carteira. E aí eu vou continuar pegando aqui algumas perguntas que vocês mandaram, porque são importantíssimas. Olha só, a pergunta que a Célia colocou aqui é ótima. Ela disse que tem o seguinte, que ela está com fundos imobiliários que estão no vermelho, mas estão pagando dividendos, né? A impressão é que ela está perdendo tempo, trocando dinheiro. É isso mesmo? Então, primeiro ponto, tem que pensar no valor total, ok? Que nem eu mostrei lá dentro do site do Investidor 10, o XPML, por exemplo, ali a gente está contando tanto o dividendo quanto a valorização da cota, né? Tem que contar o total, a gente não pode ficar pensando também só no dividendo. Agora, a questão é a seguinte, não pense só no curtíssimo prazo. Por exemplo, se a gente pegar 10 anos, os investimentos dos fundos imobiliários foram muito vencedores. De repente, nesse último ano, ou no período que você tem na carteira, não foi tanto assim. Mas o pensamento de longo prazo é que faz você ganhar o jogo, tá? Inclusive, a outra pergunta aqui do Celso, para confirmar justamente essa ideia, é qual é o momento ideal para aporte, caso você compre o valor e o preço caia no outro dia? Esquece isso, Celso. Não pense no próximo dia. É muito difícil você colocar um ativo na sua carteira, ou seja, comprar alguma coisa. Depois que você compra, não pense em vender por pelo menos 2 anos, tá? Essa seria a minha indicação. E mais uma coisa importantíssima. Olha só essa pergunta como ela é interessante. Como montar uma carteira para obter a liberdade financeira em pelo menos 10 anos? Ótimo, né? Já tem um prazo razoável. E como sair do patamar de um perfil de investidor conservador para um perfil arrojado? Excelente essa pergunta, muito bom ter trazido essa brecha para eu poder comentar sobre isso. É extremamente natural você começar com muito medo, sendo bem conservador nos seus investimentos, mas sabe como que você vai colocando mais, sendo mais arrojado, colocando mais risco? Com conhecimento. De repente você está no começo, você está achando o fundo imobiliário muito arriscado, mas depois que você já for um investidor, uma investidora há 3, 4 ou 5 anos, você vai ver que o fundo imobiliário não é tão arriscado assim. De repente você já vai ter comprado algum FII que era ruim, que caiu, desvalorizou, tudo bem. No começo a gente erra, mas conforme o tempo vai passando, o conhecimento, você vai perdendo medo e aí você vai tendo uma carteira um pouco mais arrojada também. Isso é importantíssimo, tá? E olha essa outra pergunta aqui, bem rápida também,
mais importante que o Leonardo me fez. Quem faz investimentos em sua falta, quando chega o momento da sua morte, como ele passa isso para a esposa e filhos, né? Olha que importante. E é muito simples, tá? Todo investimento que você faz, ele vai para a sua declaração de imposto de renda, né? Todos os anos você declara para a Receita. E isso, na sua falta, vai ser inventariado, né? E vai passar ou para sua esposa, para os seus filhos, tudo tranquilamente, ok? E óbvio que também vale a gente falar que tem dois tipos de aplicações, digamos assim, que você pode fazer pensando num planejamento sucessório. Um é a previdência privada, porque aí você coloca, por exemplo, sua esposa como beneficiária, então ela recebe antes do inventário, né? É importante ter uma fatia de sucessão e, óbvio, também um seguro de vida, né? O seguro de vida nunca faz mal. E aí, pessoal, chegaram várias e várias outras perguntas aqui, como, por exemplo, como construir um método de alocação variada e resiliente por 15 anos, qual a melhor carteira, como montar uma estratégia vencedora, como viver de renda, como investir com segurança, como eu faço para atingir uma independência financeira a partir de hoje. Todas essas perguntas aqui, pessoal, muito obrigado por terem mandado elas e eu vou respondê-las dentro dessa série de vídeos que se chama A Trilha do Lucro, que eu vou deixar o link aqui para você se cadastrar e receber o alerta quando essas aulas estiverem no ar. Por quê? Porque não vem para o YouTube. Tá bom? Pega esse link aqui na descrição, vou deixar aqui na tela final também, que é justamente essa ideia, como montar uma carteira para viver de renda. Eu preciso que você preste atenção nessa série de 3 vídeos que não vem aqui para o YouTube. É só você se cadastrar, então, que eu te avisarei por e-mail, beleza? Conto com a sua presença. Um abraço e até mais.